Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de propagação de plantas, né? E especificamente hoje, dando continuidade às aulas de viveiro, a gente vai estar trabalhando aí a parte prática hoje nessa aula voltada a substrato, que a gente estudou na aula passada, né? Os tipos, os componentes, né? Os mais comuns, os tipos de substrato, né? E algumas características. Hoje a gente vai estar direcionando para uma atividade, né, para vocês vivenciar um pouquinho mais essa a diferença entre o substrato, né? Então é a terceira aula aí, né, que é essa prática que a gente vai estar trabalhando com vocês, exatamente para que vocês comprovem, né, aquilo tudo que foi falado na teoria e é que a gente vai estar falando aqui hoje também, ok? Então, a gente vai começar aqui com a parte de solo, que é o substrato mais comum, né? Que é usando o solo ou terra, né? E a gente, desse componente, a gente vai estar trabalhando a argila, né? Mas nós temos vários tipos de solo, nós temos os solos argilosos, que vocês podem trabalhar, caso vocês vão trabalhar, e ele tem uma característica, né? Que é a baixa porosidade, né? Então, vocês vão sentir isso aí, né? Ele compacta com facilidade. Tanto é que normalmente, às vezes, o pessoal enche uma sacola com um substrato ou uma terra, né, bastante argilosa. E ele é interessante que a umidade permanece por muito tempo, a irrigação fica menor, né, e o torrão normalmente não quebra. No entanto, no manejo, como a porosidade é menor, a planta vai crescer um pouco mais devagar e tudo, né? Consegue produzir muda boa também. Mas é comum você ter problema porque esse solo vira praticamente um tijolo se você deixar ele secar um pouco mais, né? Ele fica aquele tijolo, a hora que você vai irrigar, você enche aqui de água, a água, em vez de penetrar nesse solo, ele entra ao lado entre o substrato, né, a terra aqui e a sacola ou o vaso, que for, ele passa por aqui, né, e drena aqui embaixo, né? E normalmente quando isso acontece, às vezes você encharca, deixa muita água aqui, aí você fala, não, enreguei bem, né? Passa um pouco, né? O sol está quente e essa veia muda murchando. Se você quebrar esse torrão, você vai ver que ele irrigou a superfície e o centro dele está todo seco. Aí falta água para a planta desenvolver, ou a muda aí no caso. Tá certo? Então essa é uma dificuldade, né? Porque a infiltração de água nesse substrato, né, é muito baixa. Tá? No entanto, esses solos com argila, ele tem algumas características, além de reter bastante água, ele tem uma que nós chamamos muita carga elétrica, e essa carga elétrica que tem nele, nós chamamos isso aí de CTC. E isso faz com que os nutrientes, por exemplo, os adubos que você colocar nesse solo, ele é retido, né? Com maior facilidade. Ele segura, mesmo se você irrigar, às vezes ele não vai embora com facilidade, tá certo? Mas por outro lado, como ele não vai embora, se você faz uma adubação e depois repete, facilmente você intoxica por excesso de adubo nessa sacola aqui, se você fizer uma adubação e depois fizer outra. Então, se você errar no adubo, né, a toxicidade por excesso, que nós chamamos aqui excesso de sais, chamamos de salinização. Salinização vocês vão estudar um pouquinho mais, mas pode ocorrer também, né, não só pelo excesso, mas quando você aduba, né, ou fertirrigação, onde tem um lugar muito quente, a água evapora e traz os sais para a superfície, acaba causando um excesso de sais e podendo intoxicar também. Os solos textura média, que vai estar as texturas com as características entre o argiloso e o arenoso. Né? Vamos falar mais do arenoso, na verdade, que é aquele tipo de solo onde as características dele é que a água passe com facilidade. Né? Então, se você fizer, e ele tem menos carga, né? Então, se você colocar adubo e irrigar, ele leva os nutrientes, esse solo fica mais pobre, mais rápido, né? Dado exatamente por essa baixa quantidade de CTC, que é a capacidade
né, de carga elétrica para reter os adubos, tá? E a facilidade de lavar também. E normalmente um solo arenoso, a água drena e ele seca mais rápido também. Mesmo se você encharque ele drena a água, né? E mais poroso. Mas essa porosidade nos solos arenosos tem uma vantagem. A planta, se os nutrientes estiverem na concentração adequada, e como a gente tem mais espaço poroso, as raízes desenvolvem melhor, tá? E a planta também acaba crescendo mais rápido. Então a nutrição, se bem equilibrada, num solo arenoso, a planta desenvolve mais rápido do que num solo argiloso, tá? Então essas são algumas características. Se a gente pegar um solo argiloso, é fácil da gente identificar. E a gente molhar esse solo e for maçando, você consegue fazer um bolinho, e esse bolinho você consegue quase praticamente, né, encostar as extremidades. Se você pegar um solo arenoso, você pode molhar ele do jeito que for e tentar fazer esse bolinho, às vezes ele esfarela e nem forma esse rolinho, né? E mesmo se fizer, você começa a curvar ele quebra, né, com facilidade. Então dá para a gente identificar. Então um solo argiloso mesmo, ele consegue curvar e o outro você não consegue nem, às vezes, nem fazer esse rolinho. Então quanto mais você curvar, maior é o teor de argila. Uma maneira bastante empírica aí da gente estar identificando um solo. Diferenciando um solo argiloso de um arenoso. Tá certo? Essas características do solo, elas podem ser melhoradas, colocar alguma coisa nele, né, para melhorar o substrato que a gente vai estar formando. E normalmente isso aí é feito com material orgânico, né? Normalmente é esterco, ácido orgânico, de minhoca, um material fibroso, né? Assim como a própria areia, quando eu pego um solo muito arenoso, se eu colocar muito argiloso, a gente colocar um pouco de areia vai facilitar a drenagem ali, vai ficar um pouquinho mais poroso também, né? Ou seja, se eu tiver um solo muito argiloso e colocar material orgânico, também eu vou melhorar a porosidade e a drenagem, tá certo? E no solo muito arenoso, se eu adicionar o esterco também, né, o humus, ele também melhora a retenção de água e melhora a fertilidade, que a própria matéria orgânica pode estar levando sais minerais, tá? Assim como retém. Se você adubar um solo arenoso com mais matéria orgânica, ele consegue, que a matéria orgânica também é rica em cargas elétricas, melhora a CTC desse solo, retendo mais então os nutrientes ali. Ou seja, o material orgânico é um material muito bom para melhorar essa estrutura, tanto no argiloso quanto no arenoso. Então ela sempre vai ser bem-vinda na mistura de uma terra, né, para a gente formar um substrato. Então ela melhora tanto o argiloso quanto o arenoso. Ele tem condições de melhorar essa matéria orgânica, tá? Então, na verdade, o que a matéria orgânica exatamente forma? Ela melhora a estrutura, ela ajuda, como tem cargas elétricas, a formar mais grânulos. Então, a estrutura do solo, as argilas, vai grudando, né, e formando alguns grânulos que vai permitir a melhor drenagem aí desses solos. Tá? Ela pode ter essa característica física no substrato argiloso. Assim como no arenoso, ele melhora a estrutura também porque ele dá mais cargas ali e acaba formando alguns grãos menores ali. E isso permite o desenvolvimento do sistema radicular bem melhor, ou bem mais rápido quando você adiciona. Então a matéria orgânica também, como nós falamos, carrega nutrientes, que a matéria orgânica nada mais é do que uma planta, né, que cresceu, desenvolveu bem. Então ela contém, grudado na sua estrutura, todos os nutrientes necessários para uma planta desenvolver. É claro que dependendo da planta e das condições de decomposição, pode estar um pouco mais ou um pouco menos aí. Então, na verdade, ele é importante, né, esse material
na composição, que ele carrega esses sais minerais, né, que é um vegetal que decompôs, ou seja, dependendo da parte do vegetal e da decomposição, pode ser mais rico ou menos rico, né? E normalmente, sem a matéria orgânica, não é permitida a vida biológica, ou seja, bactérias e fungo. Então ele mantém a vida, né, desses micro-organismos benéficos no solo. Por que é importante essa riqueza de micro-organismos no solo? Porque se você tem um solo que não tem matéria orgânica, quando você faz o plantio ali, as raízes começam a desenvolver, é um material orgânico, tá? E não tem nenhum, ou seja, não foi colonizado por esses micro-organismos. Se caso essa semente ou essa parte vegetal que a gente colocou ali tiver carregando alguma doença, é um ambiente para ela propagar com facilidade muito grande. Se ele já está colonizado por algum outro micro-organismo, ele inibe o desenvolvimento, por exemplo, uma bactéria inibe uma outra bactéria ou um fungo, assim como o fungo também pode estar inibindo outros, né? Então isso é importante. Uma das formas da vida biológica ou micro-organismos benéficos no solo é esse. Além da gente ter alguns micro-organismos que atuam diretamente na simbiose, na absorção de nutrientes, né? Que algumas plantas, por exemplo, orquídea, se você tiver uma orquídea e fizer o semeio sem uma micorriza que se associa à semente, ela nem germina, porque ela é muito pequena e tudo. Assim como outras plantas do cerrado também, a gente tem essas mesmas condições aí. Quando a gente pensa em matéria orgânica, os micronutrientes, né, são mais importantes via matéria orgânica que os macronutrientes. Porque às vezes os macronutrientes não seria suficiente para o desenvolvimento até da planta. Mas os micronutrientes, quando eu coloco bastante matéria orgânica, às vezes ele é o suficiente para fornecer a quantidade necessária ao desenvolvimento da planta. Então a gente pensa em termos de... E micronutriente é mais difícil da gente fazer adubação, fazer análise. Normalmente, com uma quantidade muito pequena, as análises não funcionam muito bem. Então, ele reduz a salinização, que nós falamos, porque ele prende o adubo, não liberando ele para algum elemento que seria tóxico à planta, tá certo? Quais os tipos de matéria orgânica que a gente pode trabalhar e você está utilizando aqui, né, para esse trabalho de vocês? Então, vocês vão ficar à vontade, vocês vão verificar o que você tem à disposição. Por exemplo, eu vou fazer uma compostagem aqui do lixo orgânico, do material de verdura que pica, né? E vou fazer uma compostagem e usar. Pode? Pode, claro. Existe forma de você fazer a decomposição. É claro que isso aí, se você não tiver adaptado, vai demorar um pouco mais. Mas às vezes você tem um jardim, tem folha que está amontoada, você pode usar isso aí para estar misturando com o solo. Tá? Ou se você está na fazenda, tem esterco de bovino, né? Pode usar esse esterco e fazer a sua mistura lá. Tá? Então, folhas, ramos, casca de café, tudo que nós falamos pode ser usado aí. Então, vai depender de cada um o que você vai ter facilidade. Então, vocês vão pensando em algum material para vocês inventarem um substrato para vocês. Tá? Qualquer material que vocês forem utilizando, mesmo o esterco, ele tem que estar bem curtido. Normalmente ele tem que ficar amontoado aí de 60 a 70 dias, porque naquele processo de curtir, que nós chamamos, né? Ele libera alguns gases que são tóxicos. Você coloca um esterco verde, misturar com o seu substrato, ele é tóxico. Né? Assim como algumas outras partes também, né? de outra, por exemplo, a própria casca de pino, se você for usar, nós já sabemos que ele pode ter princípios tóxicos, aí não desenvolve a planta. Tá? Serragem, por exemplo. Você vai lá, vou lá numa serraria, vou pegar a serragem e fazer substrato. Normalmente você tem que fazer algum tratamento, como nós vimos, deixar ele mergulhado na água até a água sair limpa para você estar usando. Tá? Eu vou passar aqui um vídeo aqui explicando como vocês vão montar, como vocês fazem alguns estudos, né? Algumas práticas com substrato.
Então, esse aqui é do professor, né, do Paraná, vai estar passando para vocês aqui a experiência dele, e depois nós vamos estar propondo alguma coisa para vocês aí. Olá, seja bem-vindo a mais um Solo na Escola. Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo, que vai apresentar mais um experimento para a gente, infiltração da água no solo. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, antes de tudo, o que a gente vai usar para fazer esse experimento? Bem, primeiro a gente vai precisar de amostras de solos. Então, uma amostra de um solo mais arenoso. Se eventualmente não tiver solo arenoso na região, pode ser pegar através de construção, alguma coisa que possa substituir. Um solo mais orgânico pode ser um solo, por exemplo, de uma área de mata, de floresta, de bosque. Você percebe que ele é mais escuro, tem um pouco mais de matéria orgânica. Um solo mais argiloso. Bem, não se deve pegar para esse experimento aquilo que o pessoal chama de argila remodelada. Então, a argila remodelada não deve ser utilizada nesse experimento, porque na verdade não é solo. É um material que na verdade foi feito com solo, mas na verdade ele foi alterado, a sua estrutura, sua composição, e ele não serve para esse experimento, porque na verdade ele não tem mais a porosidade original do solo. Então não devo utilizar a argila remodelada para esse experimento. Então um solo mais arenoso, um solo com mais matéria orgânica, por exemplo de floresta, e um solo mais argiloso. Se esses solos não estiverem secos, a gente pode utilizar uma folha de jornal para se estender alguns dias para ele secar. E depois, se tiver torrões muito grandes, também pode utilizar um bolo de macarrão velho ou então uma garrafa de vidro para destorroar ele um pouco. Não precisa destorroar demais, mas suficiente para tirar os torrões maiores. Bem, também vamos precisar de uma garrafa PET de 2 litros, aliás, 3 garrafas PET de 2 litros, um estilete. Por isso mesmo tem que ser feito daí por um adulto, depois dessa parte de utilização do estilete, porque ele é cortante. 3 pedaços de pano, 3 arames, desses que a gente utiliza para amarrar pão, ou também pode ser utilizado aqueles elásticos de amarrar dinheiro, e 3 copos com água, né? Então 3 copos de 200 ml com água. Então vamos ver como funciona na prática? Sim. A primeira parte, nós vamos pegar então as garrafas PET e vamos cortar elas com estilete. Então vamos cortar elas um pouco abaixo aqui da boca dela para fazer um funil. Então eu já cortei aqui anteriormente, estão aqui as 3 garrafas PET aqui já cortadas. Então notem que eu peguei a parte de cima, ela está com um funil, e a parte de baixo vai funcionar aqui para receber o material, a água que passar pelo solo. Bem, nessas 3 garrafas PET, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar esse pano aqui embaixo e vamos amarrar para servir como fosse uma peneira, né? Então ela vai ficar aqui embaixo. Então eu vou fazer isso nas 3 garrafas PET. Vamos deixar bem firme, né? Para ele não descer quando a gente colocar o solo. Pode ser um pano velho, não tem problema nenhum. Para amarrar seria só esse arame só? Também pode ser você utilizar elástico também. Ou talvez até um fio, só que vai demorar um pouquinho mais. Pode amarrar também com um cadarço. Bem, então prontos aqui os 3 funis. Agora a gente vai colocar um pouco de solo arenoso no primeiro. Não precisa encher o funil. Vai deixar sempre o mesmo volume nas 3 garrafas. O mesmo volume de solo. Agora um pouco de solo mais orgânico, né? Aqui coletou uma área de mata. Ele é mais escuro, tem mais matéria orgânica. E finalmente um pouco do solo mais argiloso. Como já comentei, não é para utilizar argila de modelar. Pronto. Os 3 estão mais ou menos com o mesmo volume de solo. Agora vamos pegar os copos da água e despejar em cima deles. Vou pedir para você me ajudar com deles e vamos despejar eles ao mesmo tempo aqui. Nós que a gente está colocando a mesma quantidade de água nos 3 funis. Nós também eu não enchi de solo até a boca, justamente para não vazar a água agora. Bem, o que eu já vou começar a perceber nesse experimento, que ao contrário do que muitas vezes a gente pode imaginar,
O solo argiloso é o que primeiro está caindo água, é o mais poroso aqui. Isso é muito comum nos solos argilosos brasileiros, né? Muitas vezes as pessoas acham que o solo argiloso não entra água, tem dificuldade para entrar água. E, na verdade, os solos argilosos brasileiros, em geral, eles têm uma boa capacidade de infiltrar água. Tanto é que, se eu observar, a água que estava aqui na superfície já desapareceu. O solo aqui orgânico, o solo arenoso, ainda está com bastante água. Provavelmente o solo que vai diminuir primeiro essa água vai ser nesse solo mais orgânico, que tem mais matéria orgânica. E nesse solo arenoso é o que vai ficar mais tempo pingando. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem a impressão de que o solo argiloso ele tem pouca porosidade. E, de fato, ele é um solo que muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, ele apresenta boa porosidade. As partículas de argila, na verdade, se agregam e formam espaços porosos entre elas. Então, eu posso perceber que o solo argiloso já terminou de passar água, enquanto que os outros dois ainda está demorando. E o que vai mais demorar realmente vai ser o arenoso aqui nesse caso. Principalmente porque eu coloquei uma areia, um solo, uma areia bastante fina, né, que demora mais para haver essa drenagem. Então, ao contrário do que normalmente a gente acaba pensando, nos livros didáticos do ensino fundamental, se fala que o solo argiloso não é um solo poroso. Isso não é verdade para os nossos solos argilosos tropicais. A grande maioria deles tem uma boa porosidade, não todos, mas a grande maioria deles permite a rápida passagem da água no solo. Isso se deve, o solo argiloso se deve só no brasileiro ou isso é geral? Em regiões tropicais, subtropicais úmidas, em todo o globo, a gente vai perceber que, em geral, esses solos eles têm muito o que a gente vai chamar de óxidos de ferro, óxidos de alumínio, que são minerais que ajudam na agregação do solo. Então, isso faz com que aumente a porosidade do solo. Então, apesar do solo argiloso ser composto de partículas muito pequenas, que são as argilas, elas, na verdade, conseguem formar estrutura, que nem casa, né? É formada por tijolos. Agora, o espaço formado entre esses tijolos, o quarto, a sala, o banheiro, são muito maiores do que os tijolos. No solo é a mesma coisa. Embora as partículas de argila sejam pequenas, elas conseguem criar espaços porosos muito maiores entre elas. Muito obrigado, então, professor. Este foi mais um experimento que apresentamos para vocês. Voltamos com o próximo Solo na Escola. Bem, depois da explanação ali de como montar o ensaio, né? Para ver a infiltração da água no solo, a gente vai entender o que foi feito lá um pouquinho, né? Na verdade, o solo, nós temos solo com, dependendo da quantidade desses compostos, ele se classifica em muito argiloso, argiloso, textura média, arenoso ou siltoso. Só para entender o que seria isso. Então, o cascalho seria quando eu tenho diâmetro maior do que 2 milímetros, nós chamamos de cascalho. De 2 a 0,05, areia. Nesse intervalo de 0,05 milímetro a 0,02, nós chamamos de silt, esse composto. E aquele que tem composição mais fina do que 0,002 milímetro é o que nós chamamos de argila, tá certo? Então, o solo pode ter todos esses diâmetros aqui na sua composição, tá? Então, dependendo dessa concentração aqui de cada um, é que nós vamos classificar o solo. Ou seja, quando eu tenho acima de 60% de argila, esse solo é chamado solo argiloso, muito argiloso. De 40 a 60 também é classificado como argiloso, tá certo? Aqui muito argiloso, argiloso. E de 20 a 40, textura média, por cento de argila. Tá? Se eu pensar em termos de silt, né, a gente inverteria a composição. Um solo siltoso contém uma grande quantidade, acima de 60% de silt. E arenoso, né? E arenoso aqui menor que 20, tá certo? Então, essa composição desses elementos, quando eu tenho uma quantidade muito grande de silt misturado com areia e a argila, normalmente eles formam uma estrutura cimentante, que também não é muito boa para o solo. Então, mas na agricultura a gente trabalha a textura argilosa, textura média e arenosa, né, que são os mais agricultáveis, né, sendo mais fácil de se trabalhar o solo de textura média, tá certo? Na agricultura em si. Para fazer substrato também seria.
Então, veja bem, entendendo esse triângulo aqui da composição, nós vamos ver o que aconteceu lá naquele experimento do professor Marcelo. Então, o gráfico aqui da curva de infiltração, isso aqui é o tempo, como que ocorre a infiltração de acordo com o tempo. Então, no início, né, que nós chamamos a capacidade de infiltração inicial, normalmente ela é maior quando o solo está seco. À medida que vai passando o tempo, você vai jogando água, ele vai ficando mais úmido, a capacidade de infiltração vai diminuindo, até chegar no limiar. Tá? Então, nós temos aqui o tempo zero até o tempo final. E a capacidade de infiltração seria essa aqui. Tá certo? Quando lá no experimento trabalhou 3 compostos. Então, vamos pensar aqui o que o professor disse lá e o que foi avaliado. Então, no solo argiloso, na fase inicial, que o solo está seco, ele tem uma capacidade, quando ele está bem drenado, maior do que um solo arenoso, tá certo? Mas, o que acontece? À medida que você vai colocando água, ele vai ficando mais úmido, tá? Isso aí vai invertendo. Por quê? Porque o solo argiloso ele vai retendo, os espaços são muito pequenos, e a água vai ocupando todos esses espaços aí, até ele chegar numa capacidade de infiltração menor, o solo fica encharcado. No solo arenoso, ele diminui a velocidade de infiltração um pouquinho menor, mas depois ele permanece com a infiltração maior. E o que aconteceu naquele do meio, que era o solo orgânico? O solo orgânico, normalmente, quando você deixa ele secar, a matéria orgânica ela tem muitas cargas que repele a água. Então a água não consegue umedecer o esterco muito seco. Mas depois que ele tem uma certa umidade, a facilidade, aí ele vai drenar e a capacidade de infiltração aumenta muito. Mas ele muito seco, né, a capacidade de infiltração é muito mais. Se ele estiver sequíssimo, naquele tempo inicial a infiltração estava praticamente zero. Né? Depois é que ele ia aumentando, né? E depois voltaria a cair novamente. Né? Então, isso quando eu trabalho com ele muito seco. Se eu tivesse um solo, um material orgânico úmido, né, ele teria uma curva parecida com isso aqui. Veja bem, quando a gente faz prepara substrato, normalmente nós umedecemos o solo inicialmente para evitar isso aí. Que ele demorar a umidade descer e penetrar, porque às vezes você pensa que encharcou, o solo está ali só por cima, que a matéria orgânica não absorveu água, e está repelindo a água, mas embaixo está sequinho. Tá? Então é importante que o substrato orgânico sempre tenha uma umidade mínima. Né? Então acima normalmente aí de 15, 20%, ele tem que manter essa umidade constante, para não acontecer o que aconteceu lá naquele experimento do professor, porque depois ele segue essa curva normal aqui, tá certo? Então veja bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer alguma coisa parecida com isso, que foi feito lá naquele experimento, né? Mas para isso com o quê? Com o substrato que vocês vão inventar. Qual o substrato que vai ser? Vai ficar a cargo de vocês. Vocês vão ver o material e vão preparar esse material. Né? Vocês vão pegar o substrato, vão identificar cada componente separado, quantificar esses nutrientes, preparar eles bem, se tiver alguma coisa muito grosseira, peneirar, para depois você fazer as suas misturas. Você vai preparar o seu substrato, para depois você estar fazendo as análises, verificando o que vai acontecer com esse substrato aí. Tá? Então você vai pesar detalhadamente, né, para depois misturar. Por quê? Se eu quiser repetir e preparar novamente, vamos supor que vocês façam um substrato, ele seja excelente, as características, e vocês queiram repetir. Então vocês tem que ter a mesma proporção, o mesmo material, né, e fazer o preparo para repetir e manter aquelas características. Por isso vocês vão estar quantificando direitinho esse material. Depois que você tiver esse material, você vai misturar bem, porque se não misturar bem, também um lugar vai estar mais quantidade diferente. Então tem que estar bem misturado. Uma quantidade pequena você mistura ali na mão e tudo. Agora em quantidade maior a gente vai usar enxada, vou até mostrar como que né? Mas tem que estar bem homogeneizado para depois ser utilizado.
Nas grandes empresas de adubo tem os misturadores bem grandes, né? Parecendo uma bitoneira, mas muito grande, adaptado para fazer isso aí. Depois é que você vai estar homogeneizando. Então, se ele tiver o material orgânico com um pouquinho de umidade, né, quebrar a tensão superficial dele, até é interessante. Mas faça o teste do jeito que vocês fizerem, né, e vocês vão estar fazendo essas observações aí. Tá? É importante que misture bem lá. Normalmente você vai pôr dentro de uma sacola, né, e vai misturando para lá, para cá e tal, né? Aqui, quando a gente está fazendo essa prática aqui na escola, né, presencial, todo ano a gente prepara esse substrato aqui. E ele é didático. Por que didático eu falo? Aqui a gente vai estar preparando 3 latas de 20 litros, dá 60 litros, 2 latas de 20 dá mais 40, mais uma lata daria 120. Mas quando você mistura esse substrato, na verdade ele dá 100 litros de substrato. Então, para facilitar para vocês memorizar isso aqui, é que a gente faz propositalmente essa mistura. Uma mistura de 100 litros de substrato. Para que vocês comecem a ter uma noção de quantidade também de produto, né, que a gente vai estar colocando aqui. Tá? Então, normalmente, 3 latas de terra, né, dessa terra nossa aqui, e 2 latas de esterco, essa proporção 3 para 2 para 1, ela dá um substrato excelente e dá um crescimento muito bom das plantas. Tá? Então, pela experiência nossa, esse é um substrato que não tem erro. Como é um solo bastante argiloso, é que a gente coloca essa areia. Mas se você tivesse um solo mais textura média, bastaria colocar no caso aqui, a terra mais o esterco, porque já daria uma mistura legal, tá certo? E essa quantidade para 100 litros, a gente sempre coloca 200 gramas de calcário, tá? Lembrando que essas 200 gramas é para uma condições média, pela experiência nossa que nós temos do solo do cerrado, para não estar muito fora da realidade, que normalmente o solo terrado está em pH mais de 4,5, né? Às vezes um pouquinho embaixo, um pouquinho acima. Então a gente precisaria subir um ponto. E essa quantidade aqui, para ir para 5,5, 5,6, essa quantidade normalmente forma um substrato que atende, né, razoavelmente a maioria dos substratos. Isso aqui não é receita, porque o correto é, lembrando, eu ter a terra de barranco, que nós vimos na outra aula, e mandar para o laboratório para depois ter a análise e fazer os cálculos exatos da quantidade que a gente vai estar colocando de calcário para chegar ao pH que nos interessa. E mais um adubo, que seria um 4,14,8, um super simples ou um Iorim Master. Eu prefiro sempre o Iorim Master, porque ele fornece fósforo, assim como o 4,14,8 tem bastante fósforo, assim como o super simples é fósforo. Então a gente teria condições, quantidades proporcionais entre esses três aqui de fósforo. Porque o fósforo normalmente é um adubo que ele movimenta muito pouco no substrato. Então, se você colocar ele na superfície, assim como o próprio calcário também, há necessidade de se homogeneizar ele no substrato. E também, se você irrigar, ele perde menos. Então, é importante a gente colocar ele no preparo do substrato, a gente já adicionar esses dois elementos aqui, na verdade 3, né, que é o fósforo, o cálcio e o magnésio, que todos eles não lixiviaria muito fácil. Aqui você tem que tomar um cuidado, aqui é o seguinte, esses dois adubos não podem entrar em contato, nem o fósforo com o calcário. Por quê? Eles reagem entre si formando uma molécula, né, que fosfato tricálcico, né, que ela não é solúvel. Você perde tanto você mobilizaria o fósforo e o calcário. Ou seja, você coloca lá no seu substrato, mas nenhum dos dois a planta consegue absorver. Ou seja, estaria jogando fora o seu dinheiro ali com aquele adubo e não ia estar servindo muito ali, naquele que reagir. Então, na prática, a gente pega onde está a terra e coloca o calcário, mistura bem a terra no calcário. Ou, se eu já tiver feito isso aqui com antecedência,
eu tenho lá meu monte de terra e já faço toda a calagem, de preferência uns 30 dias antes, que aí o calcário já reage com a terra, né? E já faz a correção. Quando eu venho com adubo, não tem problema. Mas a gente conhece o dia a dia, né? Vamos preparar umas mudas aqui, vamos ali, principalmente em pequeno produtor, em pequena escala, não sendo um viverista muito profissional. Então, o que ele faz? Então, você mistura o calcário na terra, o esterco você mistura o adubo, que vem com fósforo, seja iorim ou o 4,14,8, e mistura no esterco, depois que você mistura os três ali, tá? Eu gosto sempre, então, lembrando aqui, eu prefiro sempre o Iorim Master, porque além do fósforo, ele fornece os micronutrientes, né? Você dá uma característica melhor, já uma nutrição melhor. Lembrando que no solo, na terra, tem todos os nutrientes, né? Normalmente, eles não estão na proporção mais adequada. Tá? Então, por isso que a gente está adicionando isso aqui, que os nossos solos são muito pobres em fósforo. Então, com certeza, você vai ter que adicionar fósforo, tá certo? Mas essas quantidades não são, às vezes, necessárias, que quando você tem um substrato ali num recipiente limitado, logo a planta absorve. Então, você tem que colocar um pouquinho mais. Então, por isso, essa aqui dá um solo que atende a maior parte das fruteiras e ornamentais para você fazer quando você está usando o substrato que vai terra, tá? E o que vocês vão fazer também? Vão pesar, vão pegar só a terra que você estiver usando lá, depois dela peneirada, e vai encher uma sacola ou um recipiente que eu vou estar mostrando para vocês. Ou seja, vocês vão pegar 1 litro desse substrato, dar 3 batidas para ele fixar a quantidade em 1 litro. E depois, se você fizer a mistura, você vai fazer a mesma coisa num outro recipiente, para você pesar ele antes e depois. Tá? Então, vocês vão ver que a terra vai ter uma densidade, normalmente ela é bem mais pesada, densidade mais alta, e quando eu adiciono o esterco, eu já chego numa densidade maior. Uma densidade mais leve, ou seja, um exemplo aqui, eu posso ter uma terra que tem aí um peso, né, de 1,3 kg. Quando eu coloco as 2 latas de esterco aqui, misturo isso aqui, eu vou ter um novo substrato, então, pesando 800 gramas. Então, o que se diz, o que se preconiza, é que um substrato, para chegar a ter as condições ideais de crescimento, desenvolver qualquer planta, é que ele tenha essa densidade. 1 litro, né, ele pese no máximo 800 gramas. Se você conseguir isso, né, se tiver uma densidade menor, melhor ainda. O problema é você ter um solo, vai lá e coloca esterco, por exemplo, 3:1, e a hora que você pesar ele está dando ainda 1 kg, 1,1 kg. Esse substrato não tem a quantidade de poro suficiente. O que eu chamo de poro? Então, se eu tenho a terra que pesou, por exemplo, 1,2 kg, e depois eu misturo o esterco e agora 1 litro está pesando 800 gramas, quer dizer que esse substrato ficou 400 gramas mais baixa, mais leve. Ou seja, eu retirei terra e acrescentei espaço poroso aqui para ficar mais leve. Não tem como, né? Se ele está mais leve é porque tirou terra e o volume é o mesmo. Tá? Então essa diferença aí é o que a gente acrescenta então de espaço poroso. E esse espaço poroso é importante para quê? A aeração da raiz, ela ter oxigênio penetrando no solo para que a planta possa desenvolver bem. E assim como a boa drenagem, se ele é mais poroso, a água consegue infiltrar, né, com uma facilidade maior também. Então, no experimentozinho que vocês vão estar fazendo, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar um PET, né, seja do que for que você tiver em casa, vocês vão colocar 1 litro de água, marcar aqui aonde que dá 1 litro e corta. Aqui eu marquei aqui, ó, risquei e cortei. Então essa parte aqui que é da parte de cima que tem que ter 1 litro, por isso que eu pus ele de cabeça para baixo aqui para marcar. Então eu fazendo isso aqui, né, eu cortando, eu vou aproveitar essa parte aqui que eu cortei, em vez de jogar fora, eu vou estar utilizando ele como suporte, que vocês vão estar fazendo isso aí em casa,
e isso aqui vocês vão ficar mais tempo, né? Vai ter que deixar em algum lugar, senão vai fazer uma sujeira danada na casa de vocês. Vocês vão ter que arrumar um cantinho lá para fazer porque não vai ser de uma hora para outra. Vocês vão demorar e esse substrato vocês vão guardar ele por mais tempo. Tá? Então você inverte ele, então você vai irrigar e o excesso de água vai caindo aqui embaixo. À medida que ele vai enchendo, você pode tirar, joga fora a água. Então veja bem, então é bom vocês conseguirem uma balança ou vocês vão ter que fazer ele, né, e depois pesar em algum lugar, né, e depois pesar novamente. Nós vamos ver o que vocês vão estar fazendo. Então a ideia é que cada um de vocês vão produzir 4 substratos diferentes, a partir de terra, ou pode ser um substrato comercial que já tem no mercado, né? Você vai lá, compra um saco de substrato e mistura qualquer coisa, né? E numa proporção já definida, né? E vê o que vai acontecer com esse substrato. Então vocês vão pegar o primeiro, vamos supor aqui dando um exemplo, como se fosse terra. Eu peguei terra pura, vou pesar a terra pura, tá? Aqui, né? Vou completar, dou uma 3 compactada, né? 3 batidas. Então, normalmente, a hora que eu encho aqui, né? Eu dou 3 batidas, soltando aí em torno de uns 7 centímetros de altura, deixei bater no solo. 3 vezes, normalmente, é suficiente para a terra dar a compactação adequada. Por quê? Se eu não fizer isso, a hora que eu irrigar, ele vai diminuindo o volume. Então eu tenho que manter o volume constante. Se é 1 litro, tem que ser 1 litro. Então se eu colocar água, tem que manter aqui 1 litro de espaço também, independente do substrato que você tiver. Então para isso que você dá 3 batidas no solo, é para ele acomodar. Se você bater ele abaixar, você completa de novo. Aí você bate até ele não baixar mais, tá certo? Então você vai fazer para cada substrato, aqui o exemplo aqui, terra, faz o peso seco, completa ali, vai lá e pesa quanto que deu 1 litro, qual foi o peso, tá? E depois você vai fazer o seguinte, vai colocar água, vai colocando água até ele começar a umedecer ele todinho e começar a pingar aqui, tá? A hora que começar a pingar, você ainda irriga um pouquinho mais, tá certo? E depois você vai esperar até, no mínimo, 1 hora até parar de pingar completamente. Tá? Então aí você vai ter terra, aqui no caso eu fiz terra 3:1, depois 2:1, depois 1:1. Eu fui aumentando a quantidade de esterco aqui, no caso que eu estou fazendo aqui. Vocês vão fazer o de vocês, 4, e vão acompanhar com quantidade que vai aumentando aí essa mistura para vocês. E quando vocês fizerem o peso seco e depois o peso que você vai umedecer todo ele e esperar 1 hora até não pingar mais, o que nós chamamos isso aí? É a capacidade de campo. O que é a capacidade de campo? O máximo de água que esse solo retém, tá? Que é a capacidade de campo. Então vamos supor que isso aqui pesou, por exemplo, 1 quilo. Quando eu adicionei água, ele foi para 1,3 kg. Significa, né, depois que ele parou de drenar, que a capacidade de campo aqui, de retenção de água, são 300 ml, tá certo? Aí você pode calcular o percentual de retenção de água proporcional lá, que é P2 menos P1 dividido por P2, né, vezes 100. Aí você tem um percentual de água. Então você vai ver, para cada substrato que você fizer, você vai fazer esses pesos aqui e ver a quantidade de água que esse substrato retém. Isso é importantíssimo, essa capacidade de campo. Vocês vão estudar isso aí na disciplina de física do solo, em fertilidade, com mais detalhe. Tá certo? Aqui é mais para a gente entender o substrato e a importância da escolha do substrato na produção de muda e no manejo que a gente vai fazer. A irrigação ideal para esse substrato é aquela umidade da capacidade de campo. Porque a capacidade, quando ele está na capacidade, quando eu estou irrigando e ele está pingando, quer dizer que o espaço poroso está todo ocupado com água
e não tem oxigênio aqui nesse substrato. Quando eu estou na capacidade de campo, que já drenou, a parte que era para reter água está retida em alguns espaços porosos, mas sobrou outros espaços porosos onde tem ar. Então, esse é a quantidade de água máxima adequado para esse substrato aqui. Significa, se deu 1,3 kg a hora que irrigou e drenou, mas vamos pôr um solo mais leve, para vocês, 1 litro, vamos supor que pese, em vez de ser 1 kg, 500 gramas. Quando eu irriguei, foi para 700 gramas. Quer dizer que ele reteve 200 gramas de solo e 1 litro com a umidade na capacidade de campo pesa 700 gramas. Se eu fizer um semeio aqui, eu vou irrigar ele, eu vou deixar secar um dia, 2. Quando eu for irrigar, eu vou irrigar até chegar na capacidade de campo, que é ele voltar para 700 gramas. Porque se eu irrigar mais de 700 gramas, ele perderia, vai pingar aqui, né? Então, essa é a capacidade de campo, exatamente, que eu tenho os espaços porosos do solo e toda a capacidade máxima de água retida. Então, vocês vão analisar desses solos que vocês vão preparar aí, vão inventar qual que vai ser, né? E vão analisar essas características, tá? Então, esse é o experimento. E esse substrato e essas 4 embalagens aqui, vocês não vão jogar fora, não. Nós vamos usar numa segunda etapa, numa outra prática. Vocês vão guardar esse substrato para depois a gente continuar os trabalhos aí, as novas práticas, tá certo? É importante que durante esse trabalho, todas as etapas que vocês fizerem, vocês vão fotografando. Então, quais são os componentes? Esse. Coloca uma etiquetinha em cada um, tira a fotografia. Tá? Depois você pega, a hora que você estiver fazendo a mistura, tira uma foto ali misturando. A hora que você estiver pesando, tira também. Né? No preparo, na escolha de cada um componente. Porque você não obrigatoriamente você precisa pôr proporcional. Você pode colocar terra, né? Terra com esterco, terra com substrato comercial, terra com outro tipo de esterco e assim por diante. Né? Então, você tem liberdade de fazer. Agora, se vai prestar, nós vamos testar depois. Você vai conseguir desenvolver alguma coisa nele. Tá? Então, os recipientes, para quê? As anotações todas que vocês fizerem de peso, fazer aquela tabelinha, e vocês vão montar isso tipo num PowerPoint para encaminhar a apresentação desse trabalho aí. Tá? Uma apresentação, né, você vai estar explicando lá que não pode passar aí de 10 minutos. Tá? Então, rapidinho, alguma coisa bem rapidinho, o que você fez, você vai acumulando as informações todas para estar enviando isso no final. Então, esse trabalho vai ser valorizado bastante, né? Então, vou priorizar esse trabalho em relação até aos trabalhos do dia, a sabatina que vão acontecer em cada aula. Então, o que a gente está querendo obter? Né? Um substrato de boa qualidade, né? Que tenha uma boa fertilidade, seja bastante homogêneo, né? Que se ele não tiver muito material, um fibroso, fino, né? Desuniforme, então isso não pode acontecer. Então isso vocês vão avaliar ali também, uma análise visual, né? Que tenha uma boa capacidade de absorção de água, mas também tem uma boa infiltração. Tá? Vocês podem também avaliar aqui que eu não coloquei, mas o tempo, né? Eu colocando substrato e água, qual o tempo que eu gastei para começar a pingar aqui embaixo? Seria uma outra observação que vocês podem colocar ali. Importante também que é a capacidade de infiltração aí desse solo inicial, tá certo? É importante que o substrato que vocês peguem não contenha resíduos de plantas que porventura esteja doente, né, que possa contaminar às vezes uma semente que comece a germinar aqui. Ele seja fácil de adquirir, que nós já vimos lá, o mais importante é que seja de fácil obtenção, tá? Isso pode ser uma folha que você tem de resíduo de grama, moia, que lá você que vai inventar. O pH ideal do substrato ele fica em torno de 6, 6,5, porque depois a gente faz alguma adubação e ele acaba baixando um pouquinho, tá?
É muito comum também, né, igual vocês estão fazendo, é utilizar um humus de minhoca. Você vai lá na floricultura, compra um pouco, um substrato e trabalha. Mas alternativas vocês vão ter uma quantidade muito grande. Quem quiser fazer até o humus de minhoca, tiver o esterco, pôr curtir, fazer, ou seja, fiquem à vontade. Quero ver os resultados. Aqui só para ajudar vocês, o que foi feito ano passado, a turma do ano passado fizeram isso aqui, ó. Nós pegamos um substrato comercial, né, e usamos ele no subete. Depois fizemos um segundo substrato com 60% desse mesmo substrato e adicionamos casca de arroz, composto e esterco de galinha. Por que desse experimento? Porque, na verdade, a gente estava aqui na disciplina aqui do pessoal do curso de meio ambiente, junto com o professor Mauro, estava fazendo a compostagem aqui dos resíduos da escola, que seria o resto de comida que sai lá do restaurante. E isso vinha para fazer a compostagem, misturando com outros compostos aqui. E esse composto a gente não sabia nem como usar ele, né? E só ele estava sendo tóxico, não dava para desenvolver. Ele era usado assim, como um adubo, alguma coisa assim. E a gente tinha o esterco de galinha também, que eventualmente a gente estava sem problema de ureia, não tinha o adubo e a gente queria usar o esterco de galinha. A gente sabia quanto desse esterco poderia usar. Aí nós fizemos, então, usando a casca de arroz carbonizada, esse composto com várias proporções dele. Depois eu mantive aqui, né, a casca de arroz. Aqui eu diminuí a casca de arroz e aumentei o composto orgânico. O esterco de galinha nós também fizemos sem esterco de galinha, com 3 gramas e 6 gramas de esterco de galinha. Então, ou seja, nós temos 7 substratos diferentes e avaliamos, né, depois fizemos o plantio. Aí cada grupo, um plantou guatambu, o outro guapuruvu, testando esse substrato. Ou seja, nós fizemos um substrato junto, todo mundo fez lá, junto na aula prática, né, e depois cada um conduziu um experimento diferente com aquele mesmo substrato. Né? E, na verdade, nós fizemos um experimento bem maior, bem grande. Como vocês vão estar fazendo em casa, vocês vão estar trabalhando só com esses 4 aí. Um experimento bem simplesinho, né? Mas essa parte aqui depois a gente vai ver mais na frente, né? Quais os grupos, o que vocês vão trabalhar em casa, nós vamos dar ideia. Mas essa semente, vocês só vão escolher ela depois que a gente tiver a aula, né, de propagação por semente. Porque tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, que é exatamente para pôr em prática aquilo que a gente vai estar vendo na teoria, tá certo? Então, mas por enquanto é essa prática do substrato para a gente ver as características físicas. Um substrato bastante utilizado, também que eu estou colocando aqui, inclusive é um substrato comercial, ele vem com essa proporção, casca de arroz carbonizada 30%, humus de minhoca 60%, terra 0,3% e areia 0,7%. Enriquecido com esses adubos aqui, calcário, superfosfato simples, sulfato de amônia, cloreto de potássio, né? Isso para, lembrando, sempre para 100 litros de substrato, tá? Então, esse é um substrato que é comercial. E se você quiser fazer ele, funciona para várias culturas, né? Inclusive o pessoal tem usado até para a produção de muda de café. Mas tem comercial já pronto para você utilizar lá. Pode ser que você faça esse substrato não dê certo de acordo com o manejo da irrigação que você faça lá. Normalmente, depois a gente vai estar... Como que você avalia essas plantas? Naquele substrato, normalmente no caso deles lá, nós tínhamos, por exemplo, 10 tubetes. Tá? No tratamento 1, a gente avaliava para cada planta a altura da planta, se ela está crescendo, germinação, quando é que foi a primeira germinação até a última germinação, né? O diâmetro do caule, o número de folha, e a gente comparava cada tratamento, então, depois fazendo uma análise estatística, qual era o melhor tratamento, ou o melhor substrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é só um exemplo de planilha que vocês podem estar utilizando na hora de coletar os resultados mais na frente. Mas para a gente tá estudando aqui, a gente já começar a fixar essa ideia de experimento, ok? Nessa aula, praticamente, vocês vão ter essa aula e a semana que vem, para terminar,
e estar entregando o trabalho na outra semana. Ou seja, vocês vão assistir essa aula, pode assistir de novo, depois planejar o experimento, o ensaio, executar o ensaio na próxima semana para depois estar me enviando. Tá certo? Então, ok, muito obrigado por hoje.